Enquanto você... Que alegria poder ter nossas crianças todas, já desde pequenas, ouvindo a palavra. Um privilégio que muitos de nós não tivemos, né? Eu te convido a você abrir ou ligar a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. O Joab vai passar aqui também o Mateus capítulo 5. A gente vai ler do 38 ao 42. Enquanto você vai abrindo, eu quero pensar numa história que eu vi um tempo atrás e me marcou muito. Conta essa história de um homem que estava no rio, banhando, no tempo de verão, gostoso, né? Joab, que tem o costume de ir para as cachoeiras aí e levar a gente às vezes. É gostoso, né? E esse homem, ele estava lá no rio, e aí de repente ele vê um pedaço de pau vindo, um graveto, e nele tem um escorpião. E aquele homem, o instinto dele foi logo tentar puxar aquele pau. Aquele escorpião estava à deriva ali, ele não conseguia vir para a margem, e a correnteza foi levando ele. E o instinto do homem foi colocar a mão e puxar aquele escorpião para a terra. Ele estava na beira, e aí automaticamente o escorpião faz o quê? Dá aquela ferroada. E o homem tenta de novo, ele estava longe, não conseguia pegar mais nada para alcançar aquele escorpião. E ele colocava a mão de novo, o escorpião vinha e ferrava ele de novo. E pela terceira vez foi a mesma coisa. E nisso tinha alguns jovens na beira do rio e eles veem aquela cena e falam para o homem: rapaz, você está louco? A natureza do escorpião é essa, ela vai sempre te ferroar. Ele vai sempre, por mais que você tenta salvá-lo, ele não entende, ele vai te ferroar. Por que você continua fazendo isso? E aquele homem olhou para os jovens e falou assim: se essa é a natureza dele, e ele não deixa de fazer isso, por que eu tenho que deixar a minha natureza de tentar salvar esse escorpião? E aqueles jovens ficam refletindo nisso, né? E mais ou menos, pensando nessa história, é o texto aqui de hoje que a gente vai... Tem alguns princípios que a gente vai meditar. Mas antes eu quero perguntar para você justamente isso: como ter um coração que não age com vingança e justiça própria? Sabe, o que você pensa nessa pergunta? Como ter um coração que não age com vingança e justiça própria? A gente vai pensar nisso até o final, no texto de hoje, pensando nessa história. E o texto de hoje ele vai nos mostrar justamente isso. Mateus 5, 38 e 42 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Pode deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai meditar no texto de hoje. Mas para quem está acompanhando, a gente está fazendo a série do Sermão do Monte agora. Né? A gente está no capítulo 5 de Mateus. Mateus, ele tem um público-alvo, os judeus. Judeus que ali Jerusalém, Israel, daquela região ali. O público-alvo deles são para esses judeus, diferente do público de Lucas. Lucas, ele já tem um público gentios, pessoas de fora de Jerusalém, pessoas, já o ano 60 ele vai escrever, então pessoas que não conheceram a Cristo. Já Mateus ele tem um público-alvo diferente. A gente vê isso na genealogia dos 2 livros, por exemplo. Mateus ele começa a genealogia em Abraão, mostrando justamente as promessas do Antigo Testamento apontavam para Cristo, justamente em Abraão, que os judeus tanto tinham como estima. Já Lucas não, ele leva a genealogia dele até Adão. Então, mostrando que para os gentios, Abraão não fazia tanto sentido, mas justamente ele é de toda a humanidade. Então, a gente precisa entender um pouco do que Mateus vai querer dizer, porque ele registrou essas palavras. Então, mas ele queria mostrar justamente isso para os judeus. Jesus era o rei prometido, que vocês tanto esperavam, o rei que viria salvar. A gente viu hoje aqui a questão da escola dominical, como que o livro de Ruth termina, né? Ele começa mostrando que não havia rei, mas ele termina o último versículo de Ruth mostrando que vai vir Davi, a genealogia até Davi, apontando justamente isso. Vai vir um rei que vai nos salvar. Embora Davi não consiga o salvar, apontando a necessidade para Cristo.
né? Davi ele vai tipificar, e os judeus ele tinham isso em mente. Vai vir um rei que vai vir nos salvar. Então, Mateus ele está com essa ideia na cabeça, ele precisa apontar Jesus a esse rei que vocês tanto esperaram, e estão desprezando ele, vocês desprezaram ele. Então, essa é a ideia da gente entender para quem que Mateus escreve. E no capítulo 5 ao 7 da sua Bíblia, se você puder olhar, você vai ver que aí a gente tem um negócio chamado Sermão do Monte. São 2 capítulos de palavras de Jesus para os seus discípulos. Né? E é justamente isso que Mateus está registrando, é a mensagem do rei, a proclamação do rei. Alguns teólogos gostam de falar isso, que é a constituição do reino. Né? Quem pode participar ou entrar nesse reino? Quem pode fazer parte desse reino? E Jesus ele faz esse discurso como se fosse essa constituição desse reino. O rei tem um reino e agora ele está mostrando para os seus súditos como é viver nesse reino. Então é isso que é o Sermão do Monte. Toda vez que você andar pela sua Bíblia e parar nesses 2 capítulos, você vai ver isso. Então é justamente isso. E aí a gente tem esses versículos, do 38 a 42, dentro desse bloco. Mateus, Sermão do Monte, e a gente entra já nesse bloco, 38 a 42. Jesus ele começa a falar sobre como eles vão fazer para ter um coração que não age com vingança ou justiça própria. Será que é possível a gente conseguir oferecer amor de Deus quando nós somos injustiçados? Quando a gente é oprimido? Quando a gente tem adversários que estão nos ferindo? Pessoas que estão nos perseguindo? Então é justamente isso que Jesus quer passar. Vocês vão ser perseguidos, ele falou lá no começo. E agora como vocês vão agir com esses que perseguem? Mesmo que vocês sejam injustiçados. Então olha comigo, o 38 a 42 é essa a ideia. Como ter um coração que não age com vingança ou justiça própria. Jesus ele vai ensinar justamente que isso. Os verdadeiros cidadãos do reino, eles não buscam para si vingança ou justiça própria, mas demonstram o amor do seu mestre. Olha só o quanto é pesado isso talvez. Os verdadeiros cidadãos do reino não oferecem vingança ou justiça própria, mas eles demonstram o amor do seu mestre. E a pergunta que fica para nós hoje é isso: será que é possível? Será que é possível assim que aquele homem lá no rio, ele deixar a natureza dele, ou o escorpião vai deixar a natureza dele? É mais ou menos isso que eu quero pensar com você e ver 3 lições que o texto nos ensina. A primeira lição está ali no verso 38. Jesus começa: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhe digo, não resistam ao perverso. Primeira lição que o Senhor Jesus ele passa para os seus súditos, que ele vai ensinar, é justamente, primeira coisa, não se vingue. Sabe, não se vingue. Primeira coisa, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser oprimidos, vocês vão ter adversários, mas a primeira coisa que é isso, não se vingue, não resistam ao perverso. E ele começa já o verso 38, justamente isso, olha só. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Qual é essa expressão, olho por olho, dente por dente? Galera do direito aí, não sei se o pessoal do direito está aí hoje, eles conhecem talvez por lei do talião. Era uma lei em que ela ensinava a um tipo de justiça em que seria proporcional ao tipo da opressão. Por exemplo, alguém foi lá e te roubou. Então, essas pessoas vinham a um tribunal civil, ali no tempo dos juízes, no Antigo Testamento. Deus deixou essa lei para justamente a pessoa que fosse buscar o ressarcimento. Se ele roubou um boi, então eu preciso ser restituído um boi, não 2 bois. Se numa hora da briga ali ele veio me roubar e, sei lá, cortou uma mão, ele vai ter que perder uma mão. Então era para ter talvez uma justiça, para você não querer a mais daquilo que te pertencia. Porque nós muitas vezes quando somos talvez oprimidos, queremos se vingar, a gente quer buscar mais daquilo que nos pertence, não é? Então era para ter um padrão, é olho por olho, dente por dente. Só que o que os judeus estavam fazendo aqui com esse tempo, principalmente as pessoas, os comentários ali, eles usavam isso para justamente usar essa lei a favor deles, para poder se vingar. Tá vendo? Ele se vingou, ele fez isso comigo, eu vou lá me vingar dele. Então eles estavam usando como uma desculpa para exercer a vingança, própria, a própria justiça. É bom ou não é quando a gente é injustiçado? É horrível. E você quer ir lá resolver na hora, não é? E eles estavam usando essa lei, com base nessa lei, Jesus está falando assim,
tá bom, tem essa lei ela lá de Êxodo 21, do 24 ao 25. Só para você entender, a gente vai ler aqui, para você como que essa lei estava lá no Antigo Testamento, dada por Deus, para o povo. Olha só, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E quando acontecia algo, essas pessoas lesadas, elas vinham, chamava ali, sei lá, se fosse o ladrão, se fosse o opressor, aos líderes ali do povo, e eles olhavam e analisavam essa lei. Mas no tempo de Jesus, foi se passando tanto tempo que eles já usavam essa lei para eles poderem, sabe, justificar a ação deles. Não, Senhor, eu fui lá, eu me vinguei mesmo, mas olha aqui, a tua palavra não diz que eu tenho que ir lá e buscar olho por olho? Qualquer tipo de vingança, eles usavam essa lei. E o Senhor Jesus, ele vai agora começar a subir o nível, justamente no Sermão da Montanha. Os cidadãos do reino, ele vai elevar o nível. E agora falando assim, você não vai mais se vingar. Você não vai buscar a sua vingança. Agora você não vai mais resistir ao perverso. Eu gosto do que o Hendrickson diz, ele fala assim, ó, Jesus aqui, ele está condenando o espírito da falta de amor que está tendo do próprio povo dele. Eles estão usando essa lei e estão mostrando, nós não temos capacidade de perdoar. Eu quero a minha vingança, é meu direito. Já viu quando você quer os seus direitos? Você não está nem aí para o outro. Não, é meu direito, eu fui lesado. Né? Quando você compra alguma coisa, fala, não, eu quero meus direitos. E quando o outro quer é lesado, será que a gente tem essa mesma proatividade? Para ela falar, não, ele foi lesado, eu preciso ressarcir ele. Realmente, eu peguei o negócio, eu preciso devolver. Será que a gente tem isso? Olha só como a primeira coisa que a gente vê aqui é a falta de amor. Jesus está condenando isso. Beleza, vocês estão usando a lei, é um direito de vocês, mas a primeira coisa, vocês não estão usando o amor. Vocês estão buscando vingança, vocês estão buscando justiça própria, com base nessa lei que a gente acabou de ler aqui. Isso é justamente isso. Os verdadeiros discípulos de Jesus não buscam para si vingança própria. Para eles, sabe o que é melhor? Sofrer. Não resistir, mas é melhor sofrer. Falar, Senhor, quero que o teu nome seja glorificado e não difamado. Quantos cristãos a gente conhece vão fazer barracos, às vezes, em frente de lojas, em frente de qualquer estabelecimento, e falar, não, mas eu fui lesado, eu quero meus direitos. E sabe que as outras pessoas estão olhando? Para mim e para você? Cara, mas ele não é cristão? Jesus não ensinou ele a ter amor? E a gente está tendo o mesmo comportamento desses judeus, desses fariseus. Estão usando a lei para justificar um pecado que é a falta de amor lá do nosso coração. Mas é isso, não retribua o perverso. Os verdadeiros discípulos de Jesus não buscam para si a vingança. Quando você reage, quando você é ofendido, quando você é xingado, quando você é oprimido, quando você é inferiorizado na sala de aula, quando te zoam, na faculdade, por você ser crente, como você reage? Quantos e quantos cristãos se convertem e a primeira a oprimir, sabe quem que é? A família. A família é o primeiro que vai lá, vai xingar, vai falar que ele não presta, que vê os comportamentos dele. Eu tenho um irmão adotivo que ele passou por isso. A família biológica dele mandou ele embora de casa. Meu pai foi lá e adotou ele e falou, cara, então você vai ser, a partir de hoje, nosso filho. Simplesmente porque ele aceitou Jesus. Os pais dele zombavam dele, falaram, mas olha só seu comportamento. Você não é cristão, você é cristão falso. E ele falava que a vontade dele era xingar e retalhar e buscar a justiça dele. Mas ele lembrava, não, primeiro eu preciso mostrar o amor do meu mestre. Sabe o que ele fazia? Ficava quieto, saía, chorava escondido, aguentava aquilo sozinho. Mas ele entendeu isso, não resista ao perverso, não se vingue. Não vai adiantar, não vai resolver, mesmo que seja perdendo os seus direitos. Segunda coisa aqui, está no verso 38 ainda, ele diz... vamos continuar a leitura, fala assim, ó, eu porém lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Quem aqui, não sei aqui quem gosta de assistir luta, MMA, eu gosto muito, e geralmente, né, gosto de artes marciais, sabe que é muito difícil alguém com a mão direita acertar a face esquerda. Por quê? Porque está no contrário, a pessoa geralmente está de frente.
Então, geralmente, os golpes são aplicados na face esquerda. Jesus está falando, se alguém acertar com a face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Olha só, se você é um canhoto, você consegue acertar a face esquerda da pessoa num ataque. Então, será que é isso que Jesus está falando? Será que é de um ataque? Será que é de uma luta, num combate? Ou não? Geralmente, um canhoto conseguiria, mas a gente sabe que toda a população mundial, 10 a 15% no máximo de pessoas são canhotas. Aqui na igreja eu só conheço o Rafa e o Rael mesmo. Não sei se tem mais alguém que é canhoto aqui. Na minha família de 5 só tem minha mãe. Então, geralmente, é muito pouco o número de canhotos. Será que é de um ataque, de uma ofensa que Jesus está falando? Mas se a gente pegar agora o contexto judaico, o contexto oriental ali daquela época, há um negócio que eles faziam que era você pegar a sua mão direita e com a face da mão, você vinha e acertava uma bufetada na face esquerda da pessoa. Mas não era para bater, para acertar. Era uma questão de dizer para ela que você não vale nada para mim a partir de agora. No mundo árabe, até hoje, eles têm um costume, principalmente quando alguém se converte. A gente ouve muitos testemunhos, a gente trabalhou com muçulmanos que se convertiam, e a primeira coisa que o pai ou a família faz é cuspir na sombra. O que é isso? É um sinal de desprezo. Falando, ó, a partir de agora, para nós, nem tua sombra vale nada para mim, muito menos você. Então, ele se ofende não é pelo um ataque, mas talvez pela expressão que aquilo quer dizer. É um desprezo, é pior do que um ataque brutal de luta mesmo. E o que o Senhor Jesus está falando é justamente isso pelo contexto aqui. Se alguém acertar a sua face esquerda, porque era um costume de alguém vir e falar, cara, você não vale nada mais para mim. E pegava a mão direita e acertava com a face esquerda. Aí era muito mais fácil mesmo. Ele está falando, se alguém te desprezar, se as pessoas desprezarem você no contexto que você vive, sua família, seus amigos, te desprezarem. Hoje no Ocidente a gente não tem mais isso. Hoje é o quê? Hoje é o Twitter, por exemplo. Se você abre o Twitter, o que vai ter ali de treta, né? Outro dia a gente estava vendo com o Joab aqui. Ou xingamentos, né? Ou não, na face a face. Às vezes em casa, no contexto em que você vive. Pessoas te desprezam porque você é cristão, sua família, seus amigos. O que o Senhor Jesus está falando? Se ele se desprezar, quer dizer, se ele se acertar na face esquerda, ofereça-lhe também a direita. Fala, pode bater aqui. Sabe, é você não revidar, mas é você oferecer mais do que aquela situação pede. Sabe, era isso, se você é insultado, como você está reagindo? Quando você abre suas redes sociais, redes sociais. Quando você abre suas redes sociais, como você tem reagido? Quando você abre ali e vê só insultos, sabe, só xingamentos por uma verdade. A gente vê agora cristãos se posicionando. Outro dia foi uma cantora aí, se posicionou contra uma ideologia, e assim, choveu de xingamentos ali, sabe, mas a questão é qual a postura quando isso chega a nós, ou na rede social, ou na nossa vida real, quando os insultos, quando o desprezo dos amigos, dos familiares, daquele contexto em que você vive, eles não querem mais você ali, porque agora você tem uma postura diferente, porque agora você é um cidadão do reino, e não mais dessa realidade aqui simplesmente, deste mundo. Você é um cidadão do reino de Deus, você tem uma postura diferente. E o Senhor está dizendo isso, ofereça mais do que lhe pedem. Não revide, não busque, não se vingue. Primeira coisa, não se vingue, né? Não resista ao perverso. Segunda coisa, ofereça mais do que lhe pedem. Justamente isso, ofereça a face esquerda, ofereça a direita. Deixa bater. Mas dá o testemunho que glorifica o nome do Senhor. Olha só, ele continua ainda falando, quando eles pedirem a túnica, dê também a capa. Sabe o que era isso? Havia, no tempo da lei, havia um julgamento ali entre, como se fossem os tribunais civis, e quando duas pessoas tinham desentendimento, um vendia uma coisa, ou emprestava o dinheiro, o outro pedia um penhor. Falava, beleza, mas então para você me devolver, me dá a sua túnica, que era, né, me dá. E eles iam até esse tribunal ali, que era, como se fosse na praça, no portão da cidade, e eles falavam, está penhorando aqui isso. E há vários mandamentos na palavra de Deus que
Fala que era para apressar, porque os pobres até então justamente teriam só essa capa para se proteger do frio, alguns usavam como coberta. Mas o Senhor está falando assim, ó, quando alguém vir se penhorar, pedir sua túnica e for levar lá para julgamento, né, dê também a capa, fala, não, pode levar, ó, leva tudo, leva, se fosse nosso contexto hoje, né, leva a blusa, leva a camisa, eu dou um jeito, eu passo frio, mas eu não vou querer ficar perdendo a paz, deixar de oferecer o amor para ter a minha vaidade perdida, para ter a minha vaidade, sabe, quantos não aceitam, sabe, ser talvez lesados em nada. Outro dia, a gente foi até num espeto, e aí eu, a Liz e o Davi, a gente comeu ali, e aí na hora do cara somar ali, ele somou errado, né, e aí eu já tinha feito a conta de cabeça antes, eu fiquei esperto, falei, cara, vou ver ali, né, e aí ele pegou e falou, deu tanto. Só que na hora que ele falou, eu falei, cara, tá errado. Ele já me olhou assim, achando que eu já ia, não, tá vendo, tá errado, você está roubando meu dinheiro. Eu falei, não, cara, tá errado para mais, para menos, quer dizer, você não somou tal coisa aqui, ó. Acho que eu pedi um suco, uma batata, não sei o que era, e ele não somou. Então tá faltando R$10. Ele falou, caramba, mano, obrigado. Tipo, ninguém faz isso. Mas se fosse ao contrário, todo mundo faz, não é? Eu falei, não, cara, a gente está aí para isso, tal, glória a Deus, nós tentamos dar aquele testemunho. Mas se fosse ao contrário, quando você que é lesado, será que a gente já busca na mesma hora? Você está roubando, seu ladrão, é assim mesmo, e não sei o que lá, não é? Quem já viu isso? E o Senhor Jesus está falando isso, está vendo como o coração de vocês prefere logo a justiça própria, a vingança, do que oferecer o amor, do que dar o testemunho, em casa, na família. Quem tem irmão aqui sabe, quando pegava o suco ou refrigerante, no dia que tinha, você quer certinho ali o tamanho do copo, né? Nós éramos 3 irmãos. E se passar um pouquinho, não, esse está com mais. Quando abrir o salgadinho, não, aqui ó, tem que dividir igual nos potinhos. O que é isso? Você não aceita perder. Você não aceita dar mais do que te pede. Né? Quem tem irmão sabe. Hoje em dia, graças a Deus, está melhor as coisas, mas ainda é assim. Sabe, outro dia eu fiquei sabendo de um amigo nosso em que o patriarca da família morreu. E os irmãos que eram tudo unidos, na mesma hora, brigaram entre si por causa de um terreno que na hora de dividir, um falou que dividiu mais, o outro falou que ele dividiu menos. E o Senhor Jesus está falando isso. Cara, ofereça mais do que lhe pedem. Se for para ficar sem terreno, fica. Mas não deixa o pecado do coração de vocês por algo a mais que você acha que é seu direito. Seja lá pelo que for, se é um bem, se é algo que... Não, mas é justo, eu quero a minha parte. A gente já é o primeiro a fazer isso. Mas ele falou assim, muito melhor você dar mais do que lhe pedem, mas não deixa o pecado de vocês tirar esse direito de vocês serem cidadãos do reino. O cidadão do reino, ele oferece mais do que lhe pedem. Pede a capa, toma a túnica. Vou ficar no prejuízo, mas o importante é viver o amor do meu mestre. É oferecer. Olha só outra coisa, andar a segunda milha. Ele continua falando aqui, né? Verso 5. Verso 5, 40. Se alguém processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém ou você obrigar a andar a 1 milha, vá com ele 2. Aqui nos tempos de Jesus, mais ou menos ano 30, a gente sabe que o Império Romano ele reinava naquela época. Eu gosto muito de história da igreja, história antiga, história do Império Romano. E tinha uma lei chamada ali na Pax Romana, que um oficial romano, quando ele podia chegar para qualquer um daquela nação, quando eles conquistavam um território novo, ele não conhecia aquele lugar, ele tinha uma lei no Estatuto Romano que era pegar qualquer cidadão daquele lugar que conhecia aquelas terras, que conhecia os caminhos, e eles iam abrir estradas, ou para ele chegar a outro lugar. Ele podia chegar e falar, você vai andar 1 milha comigo. Não podia ser 2, tinha que ser 1 milha, era o direito. Se ele pedisse andar 2 milhas, ele já estaria quebrando essa lei, para não oprimir aquelas pessoas que foram agora anexadas ao Império Romano. No tempo de Jesus é isso, Israel, ele é um vassalo de Roma, foi conquistado ali pelo Império Romano, há muitos oficiais romanos, e uma coisa que acontece era normal o oficial romano chegar e falar, você vai andar 1 milha por esse caminho aqui que eu não conheço, que eu quero conhecer. 1 milha, ela traz a ideia justamente isso, era 1000 passos. Hoje seria 1,7 km, 1,6 km, mas era justamente isso, ele pode obrigar
qualquer hora, ele bater na sua casa, falar, você vai andar 1000 passos comigo aqui por dentro dessa mata que você conhece, eu não conheço. Nós queremos explorar essa terra. E você tinha que ir. E esse povo, o povo de Israel, ele foi injustiçado pelo Império Romano, ele foi oprimido. E eles reclamavam muito, então eles queriam muito se livrar de Roma. E o Senhor Jesus está falando assim, para de ser um revolucionário, para de ser um político agora. Sabe, não fica chorando por isso, mas se eles pedirem para você andar, nem que seja 1 milha, vai lá e fala, vamos andar 2, eu vou te levar, vou andar mais 1000 passos com você. Vou andar quase 4 quilômetros, 3 quilômetros e pouco com você. Será que é perto ou é longe? E o Senhor Jesus está falando para os discípulos dele, cidadãos do reino, ele oferece mais do que lhe pedem. Se for para andar 1, vai lá e anda 2. Mas não fica mostrando sua rebelião, a sua injustiça, mas mostra o amor do seu mestre. Sabe, era a ideia de você ser um pacificador. Cara, eu vou andar 2, vou nada, esses caras aí são opressores, né? Estão oprimindo a gente aqui e começam a fazer rebelião, montinhos. A gente sabe que no grupo dos Zelotes, eles lutavam armados justamente contra o Império Romano. E o Senhor Jesus está falando isso, cidadãos do reino não demonstram ira, não demonstram justiça própria, mas ele é um pacificador. Ele mostra que o reino dele não é dessa terra. É justamente isso. Então, quando sentir menosprezado, eu devo oferecer mais do que ele pede. Primeira coisa, então, não se vingue. Segunda coisa, ofereça mais do que lhe pedem. Justamente isso. Olha só, né, verso 38. E agora o verso 40, ele vai continuar. Deixe também que leve a capa. 41 vem. Se alguém você obrigar a andar com você 1 milha, vá com ele 2. E aí a gente chega agora no versículo 42. Olha o que diz o verso 42. Fala. Dê a quem lhe pede. E não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. O Senhor Jesus está falando isso. Dê o verdadeiro amor de Deus. Primeira coisa, você não se vinga. Você oferece mais do que lhe pedem. Mas você demonstra, você dá do amor do seu mestre. Porque você foi alcançado por isso. É você dar a quem você pedir. Meu irmão, eu não sei você ou eu, mas a gente está vivendo num mundo egoísta. Eu estava outro dia conversando com os jovens aqui, né, conversando, não sei com quem foi, eu falei, como que cada vez mais a sociedade está se tornando individualista e egoísta. Galera que nasceu dos anos 90 para trás, quando eu queria assistir um filme, você tinha que fazer o quê? Você tinha uma televisão na sala, vinha toda a sua família, sentava, e vocês tinham que chegar num consenso em qual filme, qual canal, qual programa vocês iam assistir. Lá em casa era 5, só eu gostava de futebol. Aí domingo à tarde, minha mãe e minhas irmãs gostavam de assistir, acho que era Eliana, Faustão, sei lá, e eu queria assistir futebol. E era uma briga dentro de casa. E a gente tinha que, de algum jeito, superar isso e tentar, vamos fazer isso? Quero assistir o segundo tempo, vocês assistem agora. Mas a gente dava um jeito. Você queria assistir um filme? Aí seu pai queria assistir um jornal à noite? Não era. Você tinha que esperar até aquela sexta-feira que ia passar, né, ou na segunda-feira à noite, um filme. Mas hoje não, olha só, hoje cada um tem o seu celular, tem a sua tela, você pega e coloca a hora que você quer. Né? Você vai, cada um, às vezes dentro de casa, tá cada um sentado assistindo uma tela, e se der bobeira, cada um está assistindo a mesma coisa. Olha só como então cada vez mais a geração, a partir de agora, dos nossos filhos, ela vai se tornando ainda mais individualista, egoísta. Ela quer a sua tela, a sua programação. Ela tem o Netflix, ela assiste a hora que ela quiser. Né? Nós antigamente tínhamos que fazer o quê? Esperar tal hora que fosse passar um filme tal dia. Né? Tinha o tal do intervalo. Nossa, eu falo, a galera hoje nem sabe o que é isso, mas intervalo na hora do filme. E você ficava esperando ali uns 3 minutos. Né? Mas olha só como a gente vai se tornando como geração individualista. Agora eu tenho o meu celular, eu tenho a minha tela, eu tenho o meu programa, a hora que eu quero. É eu que ponho a hora que eu quero, não é mais a televisão que vai me dizer a hora que eu vou assistir. E eu não quero assistir com ninguém, eu quero assistir sozinho. E essa individualidade, esse egoísmo, ele está de formas diferentes, mas sempre esteve no mundo, desde que o pecado entrou. E o Senhor Jesus está falando isso, ó, no mundo egoísta, no mundo individualista, só os verdadeiros discípulos vão conseguir dar do verdadeiro amor do Mestre, o amor que compartilha as coisas. Olha o que ele fala, 42, dê a quem lhe pede, e não lhe volte as costas a quem pedir emprestado. Hoje a gente tem muito isso, cara, estou sobrando tal coisa aqui, quanto você me dá nisso? Cara, estou com isso aqui, e às vezes está sobrando e fica parado lá. Sabe? E eu estou falando assim de amigos cristãos, dos vínculos que eu tinha. Às vezes está um livro parado lá,
Em vez de eu falar, cara, tô com um livro aqui que eu já não curti mais, já li, toma, pega para você, o que a gente faz? Quanto você me dá? Bora trocar. Você não quer perder. Né? Qualquer coisa, um tênis, seja o que for. Dentro de casa, com nossos irmãos, nossos pais. Não, mas esse aqui é meu, o que você me dá em troca? Por quê? Porque a nossa individualidade, o nosso egoísmo, não vai querer perder nunca. Então, quando o Senhor Jesus está falando isso, ó, dê a quem lhe pedir, Ele está indo contra esse egoísmo do nosso coração. Sabe, dê a quem lhe pede. Se você está sabendo que a pessoa precisa, não queira ganhar nada em troca. Não queira, de alguma forma, sair ganhando, sair na vantagem. Não posso sair no prejuízo. Mas é justamente isso. Sabe, os verdadeiros cidadãos do reino não buscam para si vingança ou justiça própria. Mas eles demonstram o amor do seu mestre. É isso que o Senhor Jesus quer ensinar com esses 3 pontos. Sabe, não se vingue. Dê mais do que lhe pede e ofereça. Dê do verdadeiro amor de Deus para as pessoas. Ela vai ver. Fala, cara, ninguém mais faz isso. Ninguém mais faz isso. E aí você vai testemunhar o amor de Jesus para as pessoas que vivem ao redor de você. Sabe, para a gente pensar em algumas aplicações é justamente isso. Tudo isso vai contra o nosso ego. Primeira coisa que vai bater em nós, pensando em alguma implicação prática para a nossa vida, sabe o que é? Mansidão e domínio próprio. Primeiro, mansidão, você vai ter que dominar o seu ego ali, você vai ter que ser um pacificador. E tudo isso não é questão de lei, mas de abrir mão de direitos seus. Talvez na sua família, você está passando por uma situação em que você tem que abrir mão de direitos, na sua escola, na sua faculdade, no futebol, quantas vezes o cara vai ali, te empurra e você já quer levantar, né? Eu era assim, já saí, não, parou aqui, parou, e aí já vira aquela confusão. Todo sábado a gente está aqui com o menino aqui, ó. Aí você tem que chamar o cara e falar, cara, joga bola, mano, sabe, para com isso. Não, mas ele me empurrou, e lá atrás quando me empurrou não foi falta, mas por que agora é? O que é isso? Ele não está disposto a abrir mão daquilo que ele acha que é um direito dele, por um bem maior. Então, mansidão não é questão de você simplesmente obedecer à lei. Eles obedeciam à lei, esses caras aqui. Mas Jesus está indo justamente mostrar que é questão de abrir direitos pessoais, se for preciso. De perder, se for preciso. Mas testemunhar um coração transformado. Segunda coisa, todo cidadão do reino deve desenvolver um controle rigoroso sobre suas reações. Justamente isso, domínio próprio, mansidão. Você tem que se controlar. Eu ensino para o Davi, dos mais difíceis é domínio próprio. A gente mostra para ele ali as obras da carne, as obras do espírito. E a última é justamente o domínio próprio. A gente mostra para ele, Davi, você tem que orar e pedir, me segura, Jesus. Né? Ele faz ali, quem já viu, sabe, me segura, Senhor, porque né, a gente brinca, se me der força, eu vou lá e vou resolver. Me dá graça, Senhor, mas é justamente isso. Senhor, me dá graça, me dá domínio próprio. Né? Meu irmão, filho, faz raiva, faz ou não faz? Marido, então, esposa, irmão, faz raiva ou não faz? E todo dia você vai ter que estar ali, Senhor, me ajuda a exercer o domínio próprio, a ser um pacificador, a mansidão, todo dia dentro de casa. Sabe, porque às vezes esses adversários, eles não estão longe, eles vão estar bem perto. Aquele que você trabalha todo dia ali, olhando para ele, aquela pessoa que você almoça com ela todo dia, que dorme do seu lado, e ele vai te fazer raiva, e vai te lesar, e você, não, mas eu tenho que resolver isso. Mas por um bem maior você vai ter que, Senhor, me dá domínio próprio, me dá graça, depois eu resolvo isso. Me ajuda a mostrar o seu amor. É isso que o Senhor Jesus está mostrando. Quando nossos adversários, a gente vai passar por adversidades, vamos ter inimigos, vamos ser injustiçados, principalmente se você é um cidadão do reino. Você vai incomodar pessoas, você vai testificar para pessoas, somente mostrando o amor de Jesus. Sabe, Jesus nos convida a nos relacionar com Ele, não com base em leis, mas justamente nisso, em aplicar tudo isso no dia a dia. Então é isso, esse texto ele vai nos mostrar uma necessidade muito grande. Somente um coração transformado por Jesus mesmo é capaz de oferecer isso. Somente um coração de alguém que foi transformado um dia vai conseguir exalar amor, mansidão, domínio próprio, paz, todos os dias, com todas as pessoas. Lembra aquele escorpião da história? A natureza dele, qual que era? Aquele escorpião, sabe quem que é? É eu, é você. A nossa natureza, sem Cristo, é isso. É só dar vingança, é só buscar direitos. As pessoas vão vir e falar, vai dar ferroada.
Seja em quem for, seja na pessoa que você ama. A tua natureza, a minha natureza é dar ferroada a todo custo nas pessoas que às vezes até a gente ama, mas que lá dentro a gente não ama mais do que a gente mesmo. Só mostra isso. Eu amo, primeiro eu, depois os outros. E no reino de Deus é o contrário. Primeiro é Deus, depois os outros, depois a gente. Sabe, eu mostro para o Davi. Então, uma galera na internet, né, que fez um negócio, I am the second. Tipo, eu sou o segundo, primeiro é Deus. Tipo, é isso, mas no reino de Deus nós somos o terceiro. Primeiro é Deus, depois as pessoas que estão comigo, e depois vai ser eu. A nossa natureza é essa. Por quê? Porque um dia Adão e Eva pecaram lá no jardim. Aí o que aconteceu? O pecado entrou, meu irmão, na minha vida, entrou na sua vida, entrou na vida dos nossos filhinhos. Sabe esse bebezinho? Você está olhando para ele? Eu olho todo dia para um, está crescendo, já nem é bebezinho mais. Tão bonitinho, dormindo ali, e eu olho e falo, Senhor, alcança com a tua graça. Porque ele é tão pecador, Jesus. A natureza dele é pior do que ser escorpião. Eu sei, porque é a minha natureza também sem o Senhor. Encontra ele, Jesus. Sabe, Salmo 51 fala que em iniquidade, Davi, né, escrevendo Salmo 51, verso 5, em iniquidade eu fui formado, em pecado minha mãe me gerou. O pecado contaminou a gente lá no jardim. Pior do que um vírus, do coronavírus ou qualquer outro, a gente já nasce contaminado com esse vírus, com a nossa natureza caída. A gente não vai buscar as coisas de Deus sem Deus nos buscar primeiro. Não adianta, a gente não vai conseguir ter uma natureza que não dá ferroada. A gente não vai conseguir ter uma natureza que oferece amor se Cristo não transformar. É justamente isso, esse texto vai nos mostrar hoje, a necessidade da gente ter um coração transformado. A necessidade de você olhar e falar, Senhor, eu e minha família precisa ter um coração transformado, porque senão a gente é pior do que ser escorpião. Para terminar, abra comigo, vamos voltar ali no começo, Mateus 5. Vamos ler a partir do verso 4. Olha só como que a gente está dentro do próprio Sermão do Monte, mas olha como começa as bem-aventuranças. Jesus falando, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por minha causa, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. O Senhor começou o sermão dele, já falando felizes, bem-aventurados, esses cidadãos do reino que exercem essas qualidades. E agora ele vai discorrer sobre tudo isso no sermão. Olha como glorioso que Mateus registra essa estrutura, para nos mostrar isso. Os verdadeiros cidadãos do reino não buscam para si vingança ou justiça própria, mas demonstram o amor do seu mestre. Eu quero orar com você, sentado mesmo. A gente vai cantar logo em seguida. Você primeiro, oração, você que ainda não é um cidadão desse reino, você que não teve um encontro com Jesus ainda, eu quero que você pense, o que falta, talvez, você tem vindo à igreja muitas vezes, tem acompanhado sua família, mas se você ainda não é um cidadão desse reino, você não tem o Senhor Jesus, sabe? Essa primeira oração é para você, para a gente orar junto e você, talvez, entregar a sua vida a esse Deus. A gente pode estar aqui, eu, tá o Rafa, galera aqui para a gente conversar depois, te ajudar a como caminhar nesse processo. Comigo foi assim, com cada um de nós foi assim. Então a primeira coisa é você que ainda não é um cidadão desse reino, você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez você ache muito legal vir para a igreja, muito legal a galera aqui da igreja, você está vindo há tanto tempo, igual eu cresci 18 anos quase na igreja, mas nunca tinha sido de fato um cidadão desse reino. E a segunda oração é para você, que já é um cidadão do reino, que já entregou sua vida para Jesus um dia, mas talvez é sua luta, talvez a exercer um domínio próprio, a lutar contra a ira, contra a ruindade, contra essa natureza que é nossa mesmo, sem Cristo. Sabe, mas uma natureza por Cristo, ele vai te ajudar a você ter uma natureza diferenciada, sabe? Então é isso que eu quero com você, você que já é cidadão desse reino, para você buscar de Deus, a cada dia Ele te ajudar a exercer, a viver o que a palavra dEle nos diz. E a graça dEle vai nos ajudar todo dia a ter uma natureza diferenciada, como se fosse um escorpião, que agora, em vez de oferecer ferroada,
ele vai oferecer amor de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro agora, Deus, te agradecendo por esta palavra, Deus. Como é difícil, Pai, a gente colocar em prática. Como é difícil, Pai, muitas vezes a gente oferecer amor, sendo que a nossa natureza é ódio, é vingança, é domínio próprio, que só o Senhor pode nos dar, Pai. Nos ajuda, Pai, a buscar o Senhor. Nos ajuda, Deus, primeiramente, a pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Ti, a serem, Deus, agora incomodadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, a ver, Deus, que elas precisam de alguém que substitua elas, Pai, e que só o Senhor é capaz de substituir na cruz perante Deus, e nos livrar da sua ira, nos livrar do inferno, Pai. Eu oro por pessoas, Deus, que querem agora entregar a sua vida. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas que o Senhor possa, Deus, a impelir essas pessoas, Deus, a quem o Senhor chamar, a ter uma vida, Pai, a entrar nesse reino, sabendo que a nossa necessidade, Pai, é para muito além, Pai, desse reino aqui. Também eu oro, Deus, por aqueles que já entregaram de sua vida, mas ainda lutam, Deus, com pecados, que ainda, Pai, não exerce, Pai, talvez o que a Tua palavra nos ensina, mas tem buscado vingança, justiça própria, muitas vezes, Pai, porque o nosso coração é levado, Deus, pela nossa natureza, Deus, sem o Senhor. Que o Senhor nos dê, Pai, uma nova natureza, Deus. Que o Senhor nos dê, Pai, agora, Deus, cada dia, para cada um dos seus filhos, Pai, domínio próprio, mansidão, paz, Pai, alegria, assim como Tua palavra nos ensina, para a gente poder ler a Tua palavra, Pai, e poder dizer com alegria que o Senhor tem nos ajudado a viver, Pai. Eu oro junto com cada um dos meus irmãos, Pai, pedindo a Tua ajuda, a Tua graça sobre nossos lares, sobre nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos cantar?